Nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com crop, tá? Diferente de outros programas de edição de vídeo, o After Effects ele não tem uma ferramenta que se chama, ele não tem um efeito que se chama crop. Ele trabalha com máscaras. Então o que eu tenho que fazer? Com o meu arquivo de vídeo selecionado na timeline, eu venho aqui nesse espaço, ó. Repare que ele tem vários tipos de máscara. Eu seleciono o primeiro, que é o retângulo, o formato retangular. Eu venho aqui o desenho retângulo, por exemplo, tá? Então eu consigo, repare que aqui ele tem a flechinha, ó, eu consigo abrir e ver as outras opções. Se você quiser o atalho M, você traz a máscara. M você esconde a máscara. E MM você traz todas as opções da máscara, tá? Então o que ele tem aqui para mim, ó? Ele tem o Mask Patch. O que é o Mask Patch? Se eu clicar aqui em Shape, eu posso alterar aqui, por exemplo, a Top. Eu alterei o valor do Top e dei um OK. Ó, ele diminuiu a altura dele. Mas eu também posso fazer duplo clique sobre a linha e abaixar diretamente daqui, ó. Pum. Eu consigo fazer um crop, ó, consigo girar e assim por diante. Ó. Vou fazer Ctrl Z e Enter. Então o que eu consigo fazer? Crop na vertical, na horizontal, no formato que eu quiser, no tamanho que eu quiser e assim por diante, tá? Além do crop, ele também tem aqui, ó, além do patch, ele também tem o feeder. O feeder ele deixa mais desfocado os contornos, ó, tá? Ou, se eu quiser, posso deixar mais marcado. Aí ele tem a opacidade, que ele consegue deixar com mais transparência ou com menos transparência. Então, se tiver um outro vídeo embaixo, ele vai misturar, ó. Se eu tiver aqui o vídeo dos patinhos aqui, ó, e eu diminuir a opacidade, ele vai misturar, ó, o kitesurf aqui no meio com o vídeo dos patos, tá? Eu vou deixar ele em 100% e aqui tem expansão, ó, eu consigo deixar ele menor ou maior da área que eu selecionei. Eu ainda posso misturar isso aqui com o feeder dele, ó. Então eu consigo controlar, ó, deixar um feeder mais marcado e eu escolho a proporção que eu quero, tá? Bom, eu vou deletar essa máscara aqui por enquanto. Eu consigo fazer, ó, se eu vier aqui selecionar o círculo com Shift, eu consigo, ó, manter a proporção. Sem o Shift eu consigo distorcer. Se eu quiser aplicar direto, eu posso fazer duplo clique sobre a forma. Ó, ele já aplica para mim, ó, que ele mantém a transparência no fundo. E aqui funciona igual, ó, tem os mesmos valores, eu consigo deixar ele maior, menor, mais desfocado, menos desfocado, o contorno dele, né? E assim por diante. Não gostei, é só selecionar. Se você não quer que a borda fique amarela, você pode fazer duplo clique aqui sobre o amarelo e escolher outra cor. Ó. Ah, eu quero que fique pink, mas eu vou deixar o amarelo, que é o padrão dele. Não gostou? É só selecionar a máscara e dar um delete. Tá? Eu vou deixar aqui o meu kitesurf um pouquinho maior. Aí vamos dizer o seguinte, que eu queira apagar o cara que está surfando e eu quero deixar só o kitesurf, só que eu quero deixar o movimento do mar, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó, ele está com esse movimento aqui no meu vídeo, ó, meu vídeo original é esse aqui. Ó, o cara está surfando e eu quero apagar o carinha e deixar só o kitesurf. Então o que eu tenho que fazer? Duplicar ele fazendo Ctrl D. Eu venho aqui no começo do meu vídeo com o retângulo. Vou fazer uma máscara aqui, ó, dessa ponta até essa aqui. Vou voltar para essa ferramenta aqui. Selecionar o meu arquivo de cima. Apertar a letra P de Position. E eu vou arrastar para cá, ó, onde começa o cara a surfar. Todo o resto do vídeo. Ó, sumimos com ele. Se a gente vier aqui e apertar 0, ele desapareceu. Ficou só o kitesurf. Agora o surfista em si desapareceu e a gente manteve o movimento do mar sem ficar com cara de montagem, tá? Como que a gente fez? Ó, eu só fiz uma máscara ao redor do mar e deixei ele por cima do movimento que estava o carinha surfando, tá? Então isso é uma coisa que dá pra gente fazer também. Aqui tem um outro vídeo, ó, que é o vídeo dos patos aqui na lagoa. E embaixo dele eu tenho o vídeo do obelisco aqui, ó, tá? Então o vídeo de baixo é o obelisco e o vídeo de cima são os patos na lagoa. Se eu quiser, ele também deixa eu alterar, por exemplo, se eu vier aqui fazer uma máscara assim, ó, nos patos, ele também deixa, ó, eu volto a selecionar aqui a máscara, ele também deixa eu vim aqui na ponta, ó, por exemplo, e colocar em perspectiva a minha máscara, se eu quiser. Colocar isso aqui como se fosse numa televisão e assim por diante. Tá?
Ele tem outras opções, deixa eu apagar aqui, deixa eu apagar a minha máscara. Ele tem aqui essa caneta, ó, Pen Tool, tá? Para isso, a gente tem que estar com o nosso arquivo selecionado. Sem estar com o nosso arquivo selecionado, a gente vai fazer um Shape Layer, tá? Que na verdade não é a máscara. Então eu vou deletar o Shape Layer e eu vou selecionar o meu vídeo dos patos. E com o meu vídeo selecionado, eu posso vir aqui e desenhar como se fosse um arquivo de Photoshop ou de Illustrator, de Corel. Ó, eu venho aqui, como que funciona? Eu consigo fazer clique. Ó, é só movimentar para onde eu quero e fazer clique que ele já faz um ponto de ancoragem. Tá? Ctrl Z ele volta. Se eu quiser fazer mais tipo linhas retas assim, ó, é só fazer o clique. Se eu quiser que tenha curva, no momento de clicar, eu arrasto também ó, o meu mouse. Ó. E se precisar ajustar algo, mesmo depois de feito o desenho, eu simplesmente seleciono aqui ó, o ponto de ancoragem, ele me aparece aqui duas linhas auxiliares. Ó. Tá vendo? Aqui e aqui. Ó. Seleciono esse aqui e assim ele vai. Ó. Onde tem curva, ele tem ponto auxiliar. Onde ele tem reta, ele me deixa alterar só o ponto da reta mesmo. Tá? Aqui eu vou fazer Ctrl Z. E vou continuar seguindo com... Vou continuar desenhando aqui ao redor, mais ou menos ao redor do pato. Aqui, ó. Aqui tá beleza. Fechei aqui. Certo? Aqui eu vou até corrigir. Ó. Aí você fala, pô, o desenho não ficou bem como eu queria. Não tem problema, você ainda pode vir aqui e editar. Ó. Lembra que tem esses pontos de ancoragem aqui e tem os pontos auxiliares aqui. Ó. Você consegue deixar ele maior, menor e assim por diante. Tem aqui outras opções, ó, se você quiser adicionar mais pontos. Ah, eu quero que aqui tenha mais um ponto. Vem aqui e faz, automaticamente ele já adicionou. Ah não, eu quero deletar, tem ponto demais. Vem aqui, aperta com o menos em cima de onde você quer. Aqui é só para a gente editar, esse Vzinho aqui é só para a gente conseguir editar ó, os pontos que a gente quiser. E aqui eu vou deixar com o Pen Tool normal. Esse cara aqui, o Mask Feeder, a gente já vai ver, ele faz o seguinte, ó, como se fosse aquela máscara para dentro, ó, aquele dissolve, o feeder para dentro. Tá? Não sei, para mim parece meio inútil, uma vez que já tem o feeder na máscara. Aqui com a ferramenta Pen mesmo, eu vou vir aqui, ó, e eu posso fazer MM e diminuir, aumentar o feeder dele, fazendo ele misturar com o fundo. Posso aumentar também ó, o expansion nele, por isso que eu digo que é meio inútil aquela ferramenta que a gente viu ali da peninha. E eu posso deletar, mexer aqui na escala, ó, se eu quiser, ó, fazer menor, posso mexer na posição, vamos dizer que eu quero pôr o pato aqui, ó, certo? Ó, vamos deixar ele aqui. Estou misturando um arquivo com outro. Tá? Estou misturando um arquivo com outro. Eu posso vir aqui e aumentar o feeder dele um pouquinho mais, para ficar ainda mais integrado ao meu vídeo. Ó. Tá? Então eu tenho um patinho aqui. Eu vou colocar ele um pouco mais para o lado. Opa, olha o perigo de estar com a ferramenta aqui. Sempre tenho o costume de voltar para outra ali. Ó. Vou deixar o meu pato aqui na rua. E aí eu vou dar um renderizar. Ó, e aí eu tenho o resultado final com o patinho com a máscara que eu fiz. Então repare o seguinte. Outra coisa bacana que ele me deixa. Ó, eu tenho aqui esse formato que eu fiz a máscara. Ou seja, dentro do que está na máscara vai aparecer a imagem. O que está fora da máscara apagou. Né? A gente só está vendo o obelisco porque tem uma pista embaixo com o obelisco. Aqui ele apagou para mim, ó. Ele está transparente, ó. Certo? Então o que ele faz? Ele tem aqui, ó, só aperto M, ele aparece aqui, ó, invert. Então ele consegue inverter. Ou seja, eu vou diminuir aqui um pouco o feeder para a gente conseguir visualizar bem. Ó. Se eu inverter, ó, ele vai alterar. Ele vai deixar fora da máscara a área e sem o inverter ele vai manter só a área que eu selecionei mesmo. Tá? Então isso é um negócio que a gente consegue brincar bastante. Ele também deixa para mim aqui algumas outras opções. Ó. Por exemplo, ó, se eu vier aqui e fizer uma outra máscara assim, ó, eu posso somar uma máscara com a outra. Ó, ele fez outra máscara aqui. Repare que ele tem o Mask 1, agora ele fez o Mask 2. Eu tenho a opção aqui também ó, de subtrair, ou seja, ele vai cortar para mim essa máscara aqui no meio e vai manter
Ó, o movimento dos dois, mas ele apagou para mim aquela parte aqui do meio, certo? Então, além do subtrack, subtrack, ele tem outras opções aqui também de interseção, ou seja, ele vai manter só a parte do meio e assim por diante, certo? Para que isso serve? Isso aqui é legal também, se eu tenho aqui, por exemplo, esse arquivo aqui, ó, do metrô. Ó, eu tenho esse arquivo aqui, esse vídeo do metrô que vocês têm aí, que é take2metrô.avi. O que tem esse vídeo aqui? Ele tem dois metrôs. Tem um metrô que está chegando e tem um outro metrô que está indo embora. Então o que tem? Tem um metrô que vem da direita para a esquerda, que é esse aqui, e tem um metrô que vai da esquerda para a direita, que é o que já está aqui no fundo, ó, esse cara aqui. Ó. Então vamos dizer que eu queira manter esse vídeo com movimento, só que eu não quero que esse metrô aqui do fundo se mova. Eu quero que somente esse metrô aqui que está chegando tenha movimento. Ó, tá vendo que os dois se mexem, um chega e o outro vai. Vamos dizer que esse aqui do fundo eu quero que fique parado, e só esse outro que está vindo aqui eu quero que chegue. Ó. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou duplicar o meu vídeo. Tá? Com o meu vídeo duplicado, eu vou vir aqui fazer clique direito, Time, Freeze Frame. Então o que eu fiz? Ó, eu congelei o meu arquivo, eu vou dar Ctrl Z, só para vocês verem o seguinte, ó, se eu vier aqui nesse ponto, onde está a linha vermelha, fazer clique direito, Time, Freeze Frame, ele vai congelar a minha pista de vídeo nesse ponto todo ali. Ó. Como eu quero que ele congele no começo, eu vou vir aqui no começo, que nem eu já tinha feito, Time, Freeze Frame. Beleza, ele congelou. Uma vez que congelou, eu vou fazer uma máscara ao redor da parte que eu quero que fique congelada mesmo. Tá? Então, com o meu arquivo de cima congelado mesmo, para não dar confusão, eu posso apertar Enter e escrever metrô parado. Ó, metrô parado. Com o meu arquivo selecionado aqui e com a canetinha selecionada, eu vou vir aqui fazer um clique lá no começo, um clique aqui na linha final, um clique aqui no chão, outro clique aqui no chão e vou fechar. Tá? Eu ainda posso trazer ele um pouquinho mais para cima, certo? Vou deixar assim, ó. Perfeito. O que eu fiz? Ó, vou deixar só ele. Ó. Eu isolei só essa área sem movimento. Agora, se eu colocar aqui o vídeo, ele não fica perfeito porque ele ainda fica em cima. Lógico, porque ele está na layer de cima do vídeo do metrô que está chegando. Então o que acontece? Se eu arrastar ele para baixo, eu não enxergo mais ele. Ó. Eu vou enxergar só o original aqui com movimento. Ó, porque a gente está na layer de cima. Então eu tenho que deixar ele em cima mesmo. Só que eu tenho que fazer uma outra máscara aqui para isolar, para acompanhar o movimento desse outro metrô que está chegando. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou escolher mais ou menos um ponto do meio aqui para fazer o desenho dessa máscara, que vai ter que acompanhar o metrô. Vou tirar a visualização do metrô que está parado, vou selecionar ele, ainda que ele esteja sem a visualização, porque tem que ser na layer dele. Vou pegar a canetinha aqui e eu vou fazer o desenho do metrô aqui, ó. Mais ou menos. Vou fazer meio por cima só para a gente ver a ideia. Aqui. Tá ótimo. Vou pôr o olhinho nele. E aqui o que eu vou fazer é apertar M para visualizar a segunda máscara que eu fiz e colocar aqui em subtrair. Ó. E aí eu vou apertar o botãozinho aqui, o keyframe do Mask Patch de ambos, certo? Então nesse ponto aqui ele está certo. Ó. Só que agora eu tenho que fazer, ó, ele ficou certo só nesse ponto. Eu tenho que fazer ele acompanhar. Então vou fazer ele vir aqui, ó, vou fazer um duplo clique nessa segunda máscara que eu criei. Vou aumentar ela aqui, ó, fazer mais ou menos assim. Opa, aqui. Se fizer duplo clique, ele abre numa outra janela. Ó. Ele manteve legal. E aqui eu vou fazer ele chegando até o final. Ó. Duplo clique e fazer ele vindo até o final. Beleza. Vamos ver se ele manteve. Ele manteve. Ó. E eu vou fazer ele chegando até o começo lá também. Ó. Tem que fazer ele diminuindo. E mais do que diminuir, eu também posso fazer, mexer na posição dele. Ó. Então, por exemplo, até aqui ele estava certo. Ó. O Mask Patch dele estava beleza.
até aqui eu posso fazer ele diminuir assim. Ó. E aqui no final, assim. Então a gente vai ver o caminho dele. Ó. Ele está acompanhando. Ó, aqui ele já distanciou muito, ó, da parede. Aqui, ó, tem uma grande distância entre a parede e ele. Então faço duplo clique nele e trago ele mais para perto do contorno que ele tem que estar mesmo. Ó. Certo? Ó. Aí vai, beleza. Aqui não está 100%, teria que fazer mais ajustes. Ó. Por exemplo, aqui teria que vir, teria que ajustar aqui o ponto exato que ele deveria ficar. Ó. Aqui também. Aí que entra o trabalho de paciência. Ó. Mas cada alteração que eu faço, ele gera um keyframe. Ó. Segurar com o Shift aqui para manter a proporção. Ó. Para ficar mais real, poderia vir aqui, ó, alterar a forma dele também. E assim por diante. Ó. Bom, se eu apertar um render agora, eu consigo visualizar, ó, o meu clipe aqui de trás parado e o meu metrô vindo. Aqui falta fazer com mais capricho, com mais detalhe, mas isso é uma questão que com o tempo você consegue fazer bem. Ainda mais se você quiser ajustar, por exemplo, para não parecer bem aqui, ó, tão marcado assim, poderia vir aqui e dar um feeder nele um pouquinho. Ó. Ele mistura um pouquinho, ó. Tá vendo que ele já não está tão marcado? Ó? E aí eu conseguiria fazer, renderizar e ver como é que ficou. Ó. Certo? Além disso, vamos dizer que eu quisesse que, sei lá, só esse metrô aqui que ficou parado ficasse colorido e o resto preto e branco. Eu poderia vir aqui, ó, Grayscale, digitar aqui no meu efeito, na minha caixa de efeito, Grayscale 2 e arrastar sobre o que está em movimento. Ó. Agora, só o que estava parado fica preto e branco e o resto fica... só o que estava parado fica colorido e o resto fica preto e branco. Enfim, dá para você fazer várias opções, ok? Valeu!